O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então, ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então, entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós nos colocamos hoje a celebrar a alegria do Cristo ressuscitado. Aleluia, o Senhor ressuscitou, como disse as Escrituras, verdadeiramente. O Senhor se faz presente, vence a morte e nos dá a certeza de toda a vida. Essa é a parte importante pela qual celebramos hoje. Se a gente observar bem, rezar bem, todas as realidades do tempo, né, em que estamos vivendo, a gente pode dizer: o Senhor permanece conosco. Como ontem a gente cantava e celebrava a coluna de luz, que para os nossos irmãos lá no antigo Israel era um sinal da presença de Deus, que caminhava com eles e fizeram atravessar o mar a pé enxuto. Assim também essa coluna de luz, que é Cristo, caminha à nossa frente e nos dá a certeza e a segurança de um tempo vindouro, de um tempo de graça, um tempo de paz. Nós não podemos perder a confiança, essa certeza, essa confiança em Deus. Por isso é importante a gente observar os pontos que são apresentados. Ontem mesmo falava sobre esta realidade. Então nós temos que saber, para caminhar, né, saber viver bem, caminhar com a luz que é Cristo, pela sua palavra, o mistério anunciado. Então, vivendo esse Sírio, né, vivendo a alegria do Sírio Pascal, a certeza desta luz, desta coluna de fogo, nós podemos dizer: Cristo ressuscitado, resplandecente sobre nós, é a nossa glória, é a nossa alegria. E nós devemos de ser, com Cristo, luz para a humanidade, levar a luz à humanidade, ser Cristo para o outro. Olha a expressão tão forte, ser Cristo para o outro, não significa ser um
apresentador de Jesus, ou ser um intérprete da ação. Não. Ser Cristo para o outro é carregar consigo as realidades de nosso Senhor, as realidades de Cristo, que é amor. Por isso o amor vence a morte, que é piedade, misericórdia, um Deus que se oferta para nos salvar, um Deus que nos ensina a obediência. Olha que ação importante. Sendo Deus, se fez filho, e sendo filho, se tornou obediente à vontade do Pai. Isso é importantíssimo, gente. Porque, sendo Deus, ele não se gabou de ser Deus filho. Sendo Deus filho, ele se fez obediente, e obediente até a morte. Vencendo a morte, nos deu a certeza da vida. Hoje o Evangelho é tão rico, né? Fala dessa dimensão do túmulo, desse túmulo vazio. A sequência da missa, que foi logo depois da segunda leitura, já mostrava bastante essa expressão tão rica desse túmulo vazio. Às vezes a gente fica mais preso no túmulo do que na própria ressurreição. Se nós olharmos os textos, a gente vai observar que Maria Madalena, indo de madrugada lá, né, no túmulo de Jesus, ela estava fazendo o quê? Uma expressão puramente humana. Ela estava terminando, fazendo o gesto ritual fúnebre de Jesus. Não tinha tempo, era a Páscoa dos judeus. Eles não podiam se contaminar com o cadáver. Por isso que eles pediram para tirar logo o corpo da cruz e o sepultar depressa. Mas espera um pouquinho, é Deus. E a gente não se torna impuro com Deus. Porém, para nós é fácil entender, mas para eles, enquanto observando Jesus como pessoa, como humano, eles tinham um ato ritual, e tinham que seguir aquele ato ritual. É interessante o fato. Maria é praticamente a única que vai pegar Jesus no colo, vai pegar Jesus nos braços, e não se tornar impura por aquela realidade, mas pura na sua totalidade. Olha que ação importante que Nossa Senhora já nos dá de presente na Páscoa de nosso Senhor. Jesus Cristo entra no seio da terra. Jesus Cristo, ele entra como uma semente que é colocada no seio da terra, germina da vida, brota da vida. Por isso que Maria Madalena, indo lá, ela estava fazendo os rituais. Chorar, talvez não tinha chorado tudo da morte de nosso Senhor. Ela estava levando também, depois a gente sabe que ontem as outras mulheres foram também ao túmulo, levando os seus aromas, fazendo o ato ritual. Estavam presos a uma realidade física. Sabiam da ressurreição, porque a palavra, se a gente pegar os textos, principalmente de Isaías, a gente vai observar, tudo fala de Jesus, tudo fala do ressuscitado, fala da expressão da vida, da paixão, da morte e da ressurreição. Só que, às vezes, nós temos a palavra na nossa frente. Nós que somos católicos, que recebemos esse batismo, nos tornamos discípulos de Jesus Cristo, temos a palavra já te foi anunciada. Só que muitas das vezes, tendo a palavra, não a compreendemos. Tendo a palavra, não a colocamos em prática. Os nossos irmãos também fizeram assim. Viveram essa realidade. Sofreram a realidade da morte pela morte. Mas aí precisa do anúncio. Aí vem a dimensão bonita. Quando observa a realidade, ontem já diziam que anjos estavam. Amanhã, Maria Madalena vai encontrar e pensar que é jardineiro, o próprio Jesus ressuscitado. Ela vai e anuncia, leva esse anúncio. Então, o amor faz anunciar. O amor faz estar em caminho. Essa é a dinâmica maior. Ela não olha para ela, mas olha pela certeza do que o Senhor está ressuscitado. Chama os próprios discípulos do Senhor, dizendo, olha, tiraram meu Senhor do túmulo e não sei onde colocaram. E eles saem correndo. Interessante que João, ali carinhosamente, acredito eu que ele não quis colocar o nome dele, mas João, ele chega e faz uma ação interessante. Diz que os dois saíram juntos a correr para o túmulo. Porém, João chegou primeiro. Talvez Pedro podia estar um pouquinho mais obeso, um pouquinho mais fora de forma. Não sei, João mais jovem. Correu. Mas importante uma coisa que ali a gente vive e aprende. João
ensina aquilo que viveu do Cristo, obediência. João vê o túmulo, mas não entra. Espera Pedro, o mais velho, o primaz, aquele que recebeu a missão. Coloca lá, deixa Pedro entrar. Calma. O amor espera, vê e vive. Não é afoito. Olha que ação importante. O amor espera. O amor sabe esperar. E ele espera para que Pedro testemunhe o mistério. E é isso até hoje. A igreja não proclama nada de vontade própria. Precisa ter o testemunho de Pedro, o Papa. Olha que interessante. Sem o testemunho, sem a veracidade, não se tem a aprovação. Desde aquele tempo foi assim. O respeito, a obediência e o amor. Pedro entrando, depois aquele que ama, entra e recebe a alegria, confia, acredita. Nós também devemos de entrar e acreditar. Entrar nesse túmulo vazio não é só olhar para a realidade, mas ter a certeza da vida. Voltar para as nossas casas e acreditar que devemos de ir a Galileia para nos encontrar com o Senhor, como a promessa ali anunciada. Então o Senhor nos dá a certeza de não esmorecer. Logo, ser de Cristo é expressar esta certeza de vida aos nossos irmãos. É amar o próximo, não amar a si mesmo somente, não amar numa dimensão narcisista, ou ficar preso às suas próprias vontades. Eu quero, eu faço, tem que ser do meu jeito. Não, coloca Deus na frente. Deixa Deus agir. Seja obediente à vontade do Pai. Essa é a ação importante. Páscoa é assumir essas características de nosso Senhor e colocar a serviço da comunidade. Por isso que a gente vai dizer que um cristão não pode ser uma pessoa triste, não pode ser uma pessoa embalista. O cristão tem que ser autêntico, tem que ser Jesus Cristo para o outro, alegria ao outro, certeza ao outro, exemplo, ser Cristo para o outro. Essa é a ação importante. E viver essa unidade de Cristo, essa alegria do Senhor, que sendo luz, nos chama a ser iluminados pelo nosso batismo. Sendo luz, nos dá a certeza de levar esta verdade aos nossos irmãos. É ser a alegria de Deus, contagiar, fazer atrair para Deus, não para si, mas para Deus. Esta é a ação importante. Então, meus irmãos, viver a Páscoa do ressuscitado não é um teatro da ressurreição, mas é um compromisso, assumir a máxima expressão da nossa fé. Todo domingo é Páscoa. Todo domingo celebramos e professamos a alegria do ressuscitado. Deus que venceu a morte e nos deu a vida. Que o Senhor possa continuar sempre nos dando essa certeza de vida e que a gente possa proclamar. Proclame isso. Leve isso aos vossos irmãos. Leve essa certeza de fé. Leve essa alegria de ser também você Cristo luz para o teu irmão, para a tua irmã, para a tua casa. O amor cura, o amor traz vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.